Tiago 1, do 9 ao 11 é o texto de nossa mensagem desta manhã. A palavra de Deus, de acordo com o texto sagrado, diz assim: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade, e o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor, e a erva seca, e a sua flor cai, e desaparece a formosura do seu aspecto. Assim também se murchará o rico em seus caminhos. Vamos orar? Pai, nós já cantamos do Teu nome aqui, já nos alegramos em reconhecer quem Tu és, já nos lembramos, Senhor, da firmeza da nossa fé, que só colocamos nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor, e agora, cientes disso, preparados para ouvir a Tua palavra, Senhor, nos ensine, nos fale, Senhor, ao coração. Por favor, manda Teu Espírito ensinador ao nosso interior, para que esse ensino interior, de fato, aconteça. Somente o Senhor pode nos ensinar desta maneira. Nós podemos falar aos ouvidos, podemos atentar as palavras que são ditas neste lugar, mas somente o Teu Espírito pode alcançar o íntimo de nosso coração com a Tua palavra, que é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. E nós confiamos nisso. E sabemos que o Senhor, pelo Teu Evangelho, nos transforma. É nele que nós encontramos o poder de Deus para a salvação. Por isso nos ajuda agora, nos ensina, dissipa todas as distrações de nossa cabeça para que nós foquemos a atenção à Tua palavra. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, nós constantemente somos tentados, somos chamados, somos alvos de tentativas de encantamento por este mundo, por coisas que podem nos oferecer segurança, que podem nos oferecer alegria. É a última coisa, o último lançamento para que nós saibamos que aquilo pode nos dar o que aquilo não dava, o que outra coisa não dava anteriormente. Nós constantemente passamos por isso, em todos os âmbitos. Talvez na área do marketing ou nas áreas de propaganda, nós possamos ver isso de maneira mais evidente ainda. Você sempre precisa usar os melhores recursos visuais, os recursos verbais, os discursos, para que você possa atrair alguém. Mas este mundo que é, por assim dizer, do maligno, como a palavra nos diz de fato, esse mundo muitas vezes oferece para nós, embrulhado no melhor pacote de presente, alguma coisa que na verdade é oca, é vazia. É uma coisa que pode dar até uma satisfação momentânea, uma coisa que você pode realmente se satisfazer ou achar que agora sim você tem aquilo que precisava e que não tinha antes. E agora sim as coisas vão acontecer. Mas é só uma questão de tempo para você considerar que aquilo na verdade era só mais uma coisa. E que virão outras, e que virão outras e outras coisas. Assistindo uma reportagem essa semana, um daqueles que falavam lá, estava falando sobre vendas de carros que tiveram um valor muito aumentado nesses últimos tempos por faltas de componentes e outras coisas de variação de valor. Ele estava dizendo que as coisas devem melhorar mais para frente, mas o que ele disse e me chamou a atenção era que o brasileiro, nós temos o costume de nos encantar por aquilo que é do último tipo. Ainda que não seja tão diferente assim. Se você for colocar no papel, se você for fazer uma comparação, às vezes aquilo não tem nada de extraordinário, diferente daquilo que já se oferece em outros momentos. Mas às vezes a cor é diferente, às vezes o emblema é diferente, às vezes o destaque é diferente. Isso acontece com vendas de celulares, isso acontece com propagandas políticas muitas vezes, empregando ou falando, discursando de coisas que antes não aconteciam e a gente acaba se encantando. Era uma característica que ele levantou ali, que é uma probabilidade de nós brasileiros que nos encantamos com o exterior e com aquilo que é belo. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque uma das coisas que nos cativa muito neste mundo são as riquezas oferecidas por ele. Riquezas são coisas que vêm de Deus, são dádivas, graça de Deus, que Deus dá a quantidade que quiser dar para cada um até quando quiser dar. Quando ele não quiser mais, ele tira, ele diminui, ele aumenta. Deus é quem dá. Mas nós
colocamos nossos olhos de maneira diferente. Nós começamos a brilhar os olhos para coisas que, na verdade, são em si mesmas vazias para nos dar aquilo que nós precisamos. Tiago, o meio-irmão de Jesus, como já falamos aqui, é aquele que escreve também sobre a questão de riqueza, a questão de diferença de posicionamento frente às riquezas. E o que nós temos diante de nós é que nós devemos gloriarmos-nos ou nos gloriar no Senhor. Nós devemos nos gloriar no Senhor. Durante a liturgia, várias vezes, em vários textos, eu destaquei isso, que nós devemos colocar a nossa segurança, a nossa alegria, a nossa confiança no Senhor. E não em nada mais. Não deve se gloriar o sábio na sua sabedoria, o rico na sua riqueza, o forte na sua força, mas aquele que for se gloriar, deve se gloriar no Senhor. Em conhecer a Deus, em saber quem Ele é. Tiago está tratando desse mesmo assunto. E de maneira muito simples, de maneira até muito breve, são 3 versículos. Na verdade, o último, o terceiro desses versículos, é aquele que gasta alguma porção a mais de tinta de Tiago para escrever algumas coisas a mais. Mas nós temos aqui o texto nos mostrando que nós devemos buscar nos gloriar no Senhor. Nós já vimos, por exemplo, lá no versículo 2, se você estiver com a Bíblia aberta, você deve olhar ali também. A partir do versículo 2 até o versículo 4, nós falamos sobre as provações serem motivo de grande alegria, de toda alegria, quando nós passarmos por tribulações, por dificuldades. E já vimos que essas tribulações, elas cooperam, elas favorecem, elas trabalham ao nosso favor para nos levar à perfeição. Na sequência, a partir do versículo 5 até o versículo 8, que vimos da última vez que eu estive aqui, nós vimos que uma das coisas que nós precisamos considerar, uma das necessidades nossas, é que nós devemos ter sabedoria, nós devemos buscar sabedoria. Inclusive sabedoria para sabermos lidar com as coisas que Deus nos dá, para sabermos lidar com as situações de provação que às vezes nos sobrevêm, que o Senhor permite para nós. A sabedoria dada por Deus, quando pedida com fé, é um recurso útil para nós, para que nós saibamos como agir em diferentes situações da vida. Para que nós saibamos como administrar, inclusive, nossas riquezas. Essa sabedoria nos faz adotar uma visão correta. Isso é importante. Essa sabedoria que vem de Deus, ela nos faz adotar uma visão correta das coisas que Deus nos dá, das coisas que Deus nos tira, das coisas que Deus nos faz, das coisas que Deus não nos faz. Nós devemos adotar essa sabedoria para que nós saibamos como olhar as situações de maneira correta. O Senhor está corrigindo o nosso grau. O Senhor está corrigindo a nossa visão para que a gente não veja de maneira incorreta. E quando nós vemos as coisas de maneira incorreta, nós as interpretamos de maneira incorreta e vivemos de acordo com essa interpretação incorreta. É por isso que é importante para nós considerarmos o que Tiago escreve aqui. Versículo 9, que nós lemos agora, há pouco, nós temos escrito: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. O irmão, ele começa dizendo, Tiago está chamando aquele que é de condição humilde de irmão. Aqueles que são leitores dessa carta, que estavam espalhados pelas várias regiões do mundo daquele dia, eles estavam sendo chamados de irmãos por aquele que é Tiago, o pai deles, o pastor daquelas igrejas. Muitos deles puderam ter sido pastoreados por Tiago. Desde o Antigo Testamento, irmãos, a palavra de Deus nos mostra que as riquezas são passageiras. As riquezas são passageiras. Além de ensinar para nós também, desde o Antigo Testamento, que o próprio Deus é aquele que defende os órfãos, as viúvas, os pobres, os oprimidos e os estrangeiros. Se você for dar uma olhada nas leis que Deus deu, algumas delas têm prescrições para que não se omitisse as viúvas, os órfãos e os pobres e os estrangeiros dentre o povo, porque a chance é que essas pessoas comecem a ser esquecidas, elas não comecem a ser mais lembradas no radar das pessoas que têm um pouco mais de condição para serem assistidas. Veja, Deus é um Deus que dá todas as coisas, mas Ele dá por meios, através de alguns meios muito específicos. E nesse caso, Deus estava levando o povo a exercitar o amor fraternal, a ajudar aos seus irmãos, a assisti-los nas dificuldades. Por isso Deus colocou na lei.
Ao invés de Deus falar, não, deixa que eu resolvo esse negócio, vocês não precisam se preocupar com viúva, com pobres, com oprimidos, estrangeiros, eu resolvo. Deus diz, vocês que têm condições, eu dei condições, lembrem-se deles. Então, desde o Antigo Testamento, os órfãos, as viúvas, os pobres e os oprimidos são lembrados pelo Senhor. E Deus diz, eu defendo a causa deles. Se vocês omitirem, eu defenderei. Só que quando Deus entra na jogada, para defender alguma coisa, não é bom para aqueles que foram negligentes. E o que Tiago está trazendo agora é a questão da condição humilde. Ele nem chama de pobre, especificamente, financeiramente falando. Porque condição humilde é mais amplo. Pode envolver pessoas que às vezes são órfãos, que não tem a preocupação não é tanto questão financeira, mas ele não tem alguém, ele não tem pais. Ou os pais se omitiram, os pais fugiram, foram embora, ou qualquer coisa que seja, morreram. As viúvas, por exemplo, que eram sempre sustentadas por alguém, elas poderiam ser esquecidas. E essas também, as viúvas entrariam na condição humilde. Precisariam de alguém, numa posição de necessitada. Nós vemos os próprios pobres mesmo, financeiramente, que têm poucos recursos como condição humilde. É por isso que Tiago fala o irmão de condição humilde, e não o irmão pobre, como se fosse muito restritivo a questões financeiras. Ele está incluindo aqui aquelas pessoas que se enquadram nestas coisas. Ele diz também, ele dá uma ordem, que estes de condição humilde deveriam se gloriar na sua dignidade. Em primeiro lugar, eu quero deixar claro o que significa gloriar-se. Como assim gloriar-se? Colocar glória em si mesmo? Não. Gloriar-se, na palavra de Deus, pode ser vista pelo menos de duas maneiras. Uma positiva e outra negativa. A negativa é quando alguém fala sobre uma pessoa que tem vanglória, uma pessoa que é presunçosa, arrogante, uma pessoa prepotente. Uma pessoa que é inflada em seu ego e confia na sua condição, na sua posição, no seu salário, nos seus diplomas. Esse é um tipo errado, negativo de gloriar-se. Mas também, como nós já vimos, inclusive na liturgia, nós temos uma maneira positiva, adequada, ordenada por Deus, que nós devemos nos gloriar. Então o problema não é, a proibição não é não se glorie, mas não se glorie em alguma coisa. Então, especificamente, nós devemos nos gloriar no Senhor. Mas gloriar-se significa que nós devemos depender, que nós devemos nos alegrar, que nós devemos buscar satisfação, que nós devemos buscar segurança, que nós devemos nos contentar em Deus. Em Deus. Esse gloriar-se pode ser destinado a qualquer outra coisa. É por isso que Tiago está dizendo, glorie-se na sua dignidade. E alguém pode dizer, dignidade para alguém que tem condição humilde, uma pessoa que é pobre. Se nós pensarmos assim, nossa própria mentalidade está afetada. Porque nós estamos atribuindo a alguém que é pobre uma indignidade só por ser pobre. E esse é um problema dos nossos dias, inclusive. Quando nós olhamos para alguém e falamos, a pessoa não vive com dignidade. Temos que ter cuidado para saber o que queremos dizer sobre dignidade. Porque Tiago não está dizendo assim, eu tenho pena dos pobres, eles não têm dignidade. Que pena. E aí fala com os ricos. Ele diz, pobres, viúvas, órfãos, aqueles de condição humilde, gloriem-se na sua dignidade. Se nós quiséssemos traduzir de outra maneira essa palavra dignidade, nós poderíamos tranquilamente traduzir por glorie-se na sua posição elevada. Posição elevada com referência ao quê? Com base em quê? Quem é que está definindo que eu tenho uma posição elevada? E a resposta é Deus. Deus está definindo. Quando Deus define alguma coisa, irmãos, não tem discussão. Quando Deus diz que algo é errado, é errado. Quando Ele diz que algo é certo, é certo. Se Ele diz que algo é digno, é digno. Se algo é honroso, é honroso. Não importa o que nós achamos, o que este mundo acha que é digno, honroso, belo, bonito, é Deus quem define para nós. Nós não temos essa condição. Quando Ele criou todas as coisas, Ele não chamou as criaturas e falou, o que você achou? O que você achou, Adão? Você gostou? Deus não fez isso.
Na criação, ele termina todas as coisas e ele diz sobre a sua criação: tudo é muito bom. Ele não precisou pedir a aprovação de ninguém. Que esse é o Deus mesmo que nós servimos. Quando ele diz: pobres, viúvas, órfãos, todos de condição humana, gloriem-se na sua dignidade, ele está falando que existe uma dignidade. Você precisa ver essa dignidade para que você se glorie nela. É isso que ele está dizendo, para que nós nos gloriemos na dignidade, ou seja, nos alegremos nisso, confiemos nisso. Isso é gloriar-se, nos contentemos com isso. Como é que alguém pode se gloriar então com uma dignidade que aos olhos do mundo a gente não tem? Deus está ordenando que nós confiemos, nos alegremos e nos dependamos e nos asseguremos nele e naquilo que ele faz por nós. Você não pode chegar diante de Deus e dizer: eu estou insatisfeito com isso que o Senhor me fez. E que olha só, fulano de tal tem mais. Olha só, eu tinha um plano de ter mais. Eu tinha um plano de chegar a outro estágio. Não está legal. Você não pode chegar diante de Deus, porque ele sempre nos dá o que é melhor, o que é justo, o que é sábio. Ele é sábio, justo e santo em todos os seus caminhos. Nós devemos ser gratos a ele. Começamos o culto dizendo: rendemos graças ao Senhor. Você tem motivo para dar graça ao Senhor? Você tem motivo para dar graças por tudo o que o Senhor dá ou tira? Nós devemos nos achegar diante dele e nos alegrar nele. Nele. Ponto. Final. E não nas coisas que ele nos dá. Nós devemos, de maneira bem especial, preste atenção, nos alegrar naquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus. Deixa eu mostrar para vocês. Em Cristo Jesus, nós fomos feitos livres do nosso pecado. Você conseguiu fazer isso? Quanto de dinheiro você precisa? Quanto de relações humanas você precisa para conseguir esse benefício? Nada pode alcançar esse objetivo. Somente Deus pode nos libertar da escravidão do pecado. Ele fez isso em Cristo Jesus. Não importaria quanto dinheiro a gente pudesse juntar para tentar comprar a nossa salvação, a nossa libertação, nada disso ia resolver. E Deus fez isso em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos feitos livres do nosso pecado, inclusive dos nossos ídolos falsos, daqueles ídolos que entre eles está o dinheiro. Lembra de Jesus falando? Vocês não podem servir a Mamon, não podem servir o dinheiro e servir ao Senhor ao mesmo tempo. Se vocês tentarem agradar um, vão desagradar outro. Nós somos libertos dessa escravidão. Talvez você olhe a situação do mundo hoje em dia, você assiste jornal, vê rede social, não importa aonde você coleta essa informação, você olha e fala: esse mundo está perdido mesmo. É verdade, irmãos, nós vemos muitas atrocidades acontecendo, muitas situações absurdas, mas nós não estamos ali entre eles, não porque nós tivemos uma educação na igreja, não, e não porque você é mais inteligente do que eles, mas por causa da graça de Deus. Porque o Senhor foi até você em Cristo Jesus e te salvou. Quer outro motivo? Nós devemos nos gloriar no Senhor, porque Ele fez grandes coisas para nós, em nós inclusive, por nós, em Cristo Jesus, também quando Ele nos perdoou. Irmãos, você deve se lembrar daquela passagem onde aquele paralítico é descido do teto. Quando seus amigos fazem uma abertura, descem ele para alcançar Jesus, porque a casa estava cheia, eles não conseguiam entrar pela porta normal, eles descido ali e ele, paralítico, espera ser levantado, curado, e Jesus diz: perdoados estão os teus pecados. E há uma discussão sobre isso. Primeiro que os fariseus falam: que? Deus perdoa pecados. Quem é este que está perdoando pecados? E Jesus mostra para eles que, porque ele tem o poder de fazer isso, ele também cura o paralítico. Mas é interessante a lição ali, porque Jesus pergunta: o que é mais fácil? Dizer paralítico, levanta, ou perdoados estão os teus pecados? O que é mais fácil, irmãos? Para Deus não há impossíveis. Mas diante daquilo que nós vemos na obra de Cristo, o perdão dos pecados custou a vida santa e inocente do Filho de Deus numa cruz. Jesus tinha curado uma série de outros leprosos, dizendo com uma palavra, tomando pela mão, levantando. Mas quando pergunta para eles o que é mais fácil, perdoar pecados ou levantar paralíticos?
Somente Deus pode nos libertar dos nossos pecados. Somente Deus pode perdoar os nossos pecados. E Ele fez isso. Gloriem-se, alegrem-se, dependam, confiem naquilo que Deus é, na sua dignidade. Qual é a sua dignidade? Já vimos que nós somos libertos. Nós somos livres. Nós somos perdoados. Mas nós também fomos adotados na família de Deus. Não é como uma transação comercial em que você chega diante de Deus e ele fala, está perdoada a tua dívida, vai em paz. Ele nos adota na sua família. Ele nos traz para dentro da sua família santa. Quem entra nessa família, irmãos, é pela graça de Deus. É pelo querer de Deus. Não é um negócio que você compra. Não é um negócio que você conquista. Não é um negócio que você garante por suas obras. É Deus. Irmãos, isso é dignidade. Você está entendendo que Deus está mostrando, está desvelando para nós, está tirando tudo aquilo que está nublando o conceito de dignidade e está dizendo, isso é dignidade. Dignidade é ser perdoado, é ser livre, é ser adotado, é ter sido comprado. Nós somos chamados de propriedade exclusiva de Deus. Deus chega para Israel e diz, toda a terra é minha. Todos os povos são meus, mas eu escolhi vocês para serem minha propriedade particular. Irmãos, isso não significa nada. Isso é mais um bibelô? Isso é mais um troféu na nossa estante? Ou é a coisa mais importante que nós temos? Nós fazemos parte do povo de Deus. Irmãos, nós somos parte daqueles que foram comprados pelo Senhor. Em Cristo, irmãos, nós temos o sim e o amém para todas as promessas de Deus. Deus faz uma série de promessas. Quem é que garante que essas promessas vão ser cumpridas? Jesus Cristo, por sua obra e por sua pessoa. Nós estamos nele, confiamos nele, essas promessas chegam até nós. Não é para todo mundo. Não é para geral. Não é para todas as pessoas. Estas coisas estão reservadas àqueles que pertencem ao Senhor. Nós temos a certeza da vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos a certeza da vida eterna. Nós já desfrutamos dessa vida e vamos desfrutar de maneira plena e perfeita no novo céu e nova terra. Então Tiago está dizendo, gloriem-se na sua dignidade. E nós já vimos qual é a dignidade de alguém que pode não ter nada e nem ninguém. Ele tem o Senhor. Ele tem o poderoso Senhor. Esses e outros benefícios espirituais são conferidos, são dados a nós pela graça de Deus, nos dão dignidade, nos dão valor. Você não precisa ficar buscando ser digno, você já foi tornado digno por causa destas coisas que Deus fez. Você não precisa buscar o valor que as outras pessoas dariam a você por causa daquilo que você faz, ou daquilo que você não faz, daquilo que você tem, ou daquilo que você não tem. Porque você tem de graça, pela obra de Deus, aquilo que você nunca ia conseguir e ninguém consegue por suas próprias forças. Nós somos ordenados, então, irmãos, a nos gloriarmos, a nos alegrarmos, a dependermos, a confiarmos, a nos assegurarmos daquilo que nós somos e temos em Cristo Jesus, por causa da graça de Deus. Pois esta é a verdadeira riqueza, posição e dignidade. Você não precisa ficar preocupado com outras coisas quando Deus já fez isso por você. Você deve desfrutar disso e se gloriar nisso. Agora veja, seja rico ou seja pobre, o valor ou dignidade de alguém não é definido materialmente, financeiramente, mas é definido espiritualmente. Deus está, como já disse no começo, corrigindo a nossa visão e nós precisamos adotar essa visão e começar a viver com a visão que Deus nos dá. Assim, irmãos, vocês não deveriam ver a si mesmos ou aos outros de acordo com o montante financeiro que essas pessoas têm ou não têm. Só que vocês também não devem ver a vocês mesmos dessa maneira. Vocês não devem se posicionar como alguém sem valor, sem utilidade, uma pessoa que é menos do que alguém, e nem mais, mas também não deve pensar menos, porque você sabe o que Deus fez em Cristo. Conta-se a história de que Jerônimo, um dos pais da igreja, um dos grandes teólogos da igreja, certa vez, por causa de uma pregação sua, ele foi perseguido por um dos imperadores. E um desses imperadores que o perseguiu foi e falou para ele, você está falando contra mim? Eu vou tirar tudo que você tem. Ele falou, tudo que eu tenho é Cristo.
Tudo que eu tenho é Cristo e você não pode tirá-lo de mim. E aí ele falou, não, mas então eu vou tirar sua família, eu vou matar todos. Eu tenho o Pai Celeste. Ainda que você tire tudo de mim, nada pode me separar do meu Pai. Você vai vir, você vai ficar sem amigos. Eu tenho um melhor amigo. Um melhor amigo que alguém pode ter, que é Cristo Jesus. Você não pode tirar nada meu. Você não pode me fazer mal. Como assim? Ele pode matar você? Exatamente, ele não pode me fazer mal. Jesus disse certa vez, não temam aqueles que podem tirar a sua vida, matar o seu corpo. Temam aquele que pode, além de matar o corpo, fazer perecer no inferno a sua alma. É esse que devemos temer. Somente alguém que entende que se não tiver nada, tem tudo, pode reagir dessa maneira. Eu não fico abalado se você quiser tirar de mim. Eu não vou deixar de falar a palavra de Deus para você. Seja um imperador, presidente, amigo, familiar. Eu vou perder essa amizade, é uma pena. Eu fico triste por isso. De fato, eu não quero isso. Mas eu não posso fazer isso diante da riqueza que eu tenho, diante do meu Deus, daquilo que Deus me conferiu. No versículo 10, nós temos o rico sendo considerado aqui. Você olha para o versículo 10, diz, e o rico na sua insignificância, ou seja, glorie-se na sua insignificância, porque ele passará, o rico passará, como flor da erva. Ao que parece que está acontecendo aqui, Tiago não chama o rico de irmão aqui. É possível que ele estivesse falando daqueles ricos que não são crentes e que oprimiam as pessoas que eram crentes e que eram de condição mais humilde. É como se ele estivesse dizendo, como os profetas do Antigo Testamento faziam, eles davam palavras contra as nações, mas talvez essas nações não estivessem ouvindo naquele momento, mas estava registrado. Fica registrado para nós que Deus falou através de tal profeta que tal nação seria alvo de juízo, e de fato assim aconteceu. Aqui parece que Tiago está fazendo a mesma coisa. Só que Tiago parece que está zombando da falsa segurança. É por isso que ele diz, glorie-se na sua insignificância, que nós poderíamos traduzir também por baixa posição. Ele está comparando a riqueza e glória espiritual com a fragilidade, insignificância, aquilo que é temporário das riquezas materiais. Ele está dizendo, pobre, glorie-se na glória de Deus, na riqueza gloriosa espiritual. Rico, glorie-se naquilo que é insignificante. Porque você tem feito isso. É como se ele estivesse dizendo, zombando, estivesse escancarando aquela falsa segurança que aqueles ricos têm. Não seja rápido em pensar que Tiago vê as riquezas como problemática. Sim, porque a riqueza, quem é pobre é digno. Só porque é pobre? Não. Nós já vimos o que é que confere dignidade, seja rico ou seja pobre. E ele não está atacando as riquezas e nem necessariamente o rico que é rico, porque tem dinheiro, mas está atacando o gloriar-se nas riquezas. Isso é pecado. Isso é uma confiança falsa. Diante de Deus, então, as riquezas deste mundo são apenas riqueza, dinheiro. Você já parou para pensar que dinheiro é só dinheiro? Mas a gente, às vezes, atribui um valor maior do que ele tem de mercado, como a gente diria. R$1 vale R$1. Mas R$1, nossa, para mim é uma sensação... Porque a gente dá um valor maior para estas coisas. Dinheiro, riqueza, é só dinheiro e riqueza. Nós é que olhamos para estas coisas com olhares diferentes. Deus está mostrando para nós que ter propriedades, ter títulos, ter posições que Ele dá, são coisas passageiras em si mesmo. Ele pode não garantir o dia de amanhã com a mesma quantidade de dinheiro que você tem hoje. Você parou para pensar nisso? Quem é que garante que amanhã você estará na posição que você está hoje? Independente de qual seja. Somente Deus pode garantir, se Ele quiser garantir, se Ele quiser fazer. Lembra de Jó? Jó é um exemplo que coringa, usa para muita coisa, mas inclusive aqui, quando perdeu tudo, disse, bendito seja o nome do Senhor. Eu tinha tudo, não tenho nada, Deus deu, Deus tomou, bendito seja o seu nome. Um exemplo para nós. O problema que aqui é relatado, então, é depositar a confiança, a esperança, a segurança. Eu quero ter um capital para eu ter segurança. Um futuro assegurado por causa de uma faculdade, de um valor, de uma posição, de uma relação,
irmãos, você pode estar colocando a sua confiança e a sua segurança demais nestas coisas. É Deus quem garante o dia de amanhã. É Deus. Ponto. Nós devemos nos gloriar no Senhor. Deus expõe ao ridículo, então, o gloriar-se naquilo que pode até ser belo. Olha o que o texto diz no versículo 11. O sol se levanta, ele explica como essas riquezas passarão. Porque o sol se levanta com o seu ardente calor e a erva seca. E a sua flor cai e desaparece a formosura do seu aspecto. O que Tiago está dizendo era uma coisa muito comum naqueles dias. Uma região mais desértica, então se batia um vento quente vindo do deserto e passava por uma bela flor, ela murchava, ela começava a secar e passava. É assim que ele está comparando aqueles que depositam a sua confiança nas riquezas. Por isso que ele diz, assim também se murchará o rico, não a riqueza, o rico em seus caminhos. Aqueles que se gloriam nas coisas deste mundo. Aqueles que têm muitos recursos. Por que nós nos apegaríamos então, irmãos, a algo que é passageiro e frágil? Use essas coisas para a glória de Deus. Dê graças a Deus por estas coisas que Deus te dá. Não é para você dar tudo, jogar fora. Não. Isso seria desperdício, seria ingratidão. Mas por que nós nos apegamos a essas coisas? Por quê? Por que nós confiamos nas coisas que Deus nos dá muitas vezes? Por que a gente acha que essas coisas que Deus nos dá vão nos garantir um futuro melhor? Por que você acha que o teu trabalho garante o pão de cada dia? Não é Ele, é Deus, por meio dele, mas pode ser por outro meio. Você já parou para pensar nisso? O trabalho é um dom de Deus, para que você consiga o pão. Mas se Ele tirar o trabalho, não fique com medo. Ele te dará o pão do mesmo jeito, do jeito dele. Isso é uma confiança que nós devemos ter, mas nós nos apegamos às coisas. Acaso não é Deus que nos sustenta todos os dias? Quem é que dá o ar para você? Quem é que dá as vestimentas, a casa, a família, tudo? Deus. Porque nós achamos que títulos acadêmicos, pós-graduações, e não há nenhum problema em fazer estas coisas, buscá-las, podem nos fazer melhores do que os outros? Estar sempre um passo à frente? Porque nós achamos que isso pode garantir para nós? Quantas histórias eu ouvi, talvez você ouviu, que nós temos de pessoas que era improvável que elas conseguissem tal cargo na empresa. Era improvável que elas conseguissem tal conversa com tal pessoa importante que ia ajudar numa situação, porque ela não tinha muita condição, ela não tinha muitos contatos. É improvável muitas coisas, e nós vemos que Deus abre portas. Irmãos, será que nós não olhamos para os títulos e riquezas, aqueles que têm esses títulos e riquezas como superiores a nós, porque nós achamos que essas coisas fazem alguém ser superior? Talvez nós olhamos pessoas distintas e falemos, essa pessoa precisa de classe, essa pessoa é dignidade. Nós não podemos conferir dignidade a ela com base nas coisas que ela tem ou não tem. Nós devemos conferir dignidade a alguém, para você mesmo em primeiro lugar, e depois aos outros, com base naquilo que Deus fez. Então, irmãos, sem Cristo nós somos miseráveis. Miseráveis. Nós não temos nada se não temos Cristo. Não importa quanto você tenha de riqueza, contatos, amigos, relações, não importa. Se você não tem Cristo, você não tem nada. O pecado nos colocou numa posição deplorável, apesar da pompa que nós podemos ter muitas vezes, né? O glamour, as riquezas. Sem Cristo nós somos como leprosos vestidos da mais fina e cara seda. Uma pessoa que está caindo os pedaços por causa de uma doença deplorável que se veste com a melhor das roupas. Nós somos assim sem Cristo. Nós podemos até estar vestidos de maltrapilho por fora, mas se temos Cristo nós temos tudo. Sem Cristo nós somos como aqueles que, enfeitados de muitas joias, se deleitam e se rolam num lamaçal. É assim que nós vivemos sem Cristo, incoerente, irracional. Primeiramente, então, irmãos, se você não está em Cristo, você não é digno aos olhos de Deus. Você é indigno aos olhos de Deus. Não importa quanto você tem. Não importa o tamanho da sua
caderneta de poupança, se é que isso usa ainda hoje em dia, talvez, não importa. Não importa o montante que você tenha. Se você não está em Cristo, você é indigno. Você é definido por não estar em Cristo. Então vá a Ele arrependido de sua presunção, da sua falsa confiança, da sua vanglória, e dependa e confie somente nele, sabendo que Ele é o Senhor de todas as coisas, inclusive da tua vida, e que Ele é o Deus que pode te salvar. Em Cristo Jesus, volte-se a Ele com arrependimento e fé. Outra coisa, se você já pertence a Cristo, meus irmãos, se vocês já foram a Ele, se vocês já foram marcados e definidos pela sua posição em Cristo Jesus, você não precisa buscar definição em outro lugar. Você não precisa buscar sentido da vida, você não precisa buscar alegria, você não precisa buscar segurança em qualquer coisa, em qualquer pessoa, em qualquer lugar. Você tem a Cristo. Sejam bem materiais, seja um dinheiro na mão ou na poupança, seja no limite do cartão de crédito, seja nas amizades que você tem, seja nos lugares que você vai ou não vai, seja nas relações humanas que você possui, seja em qualquer pessoa, coisa ou posição. Nós não devemos confiar nessas coisas. Quem você é ou o que você tem depende da sua realidade espiritual diante dos olhos de Deus. E é assim que nós somos considerados dignos de fato. Se você está em Cristo, é nova criatura. Portanto, não deveria se moldar segundo o padrão do velho homem. Se você pertence a Deus, você foi comprado por alto preço e chamado de filho. Uma posição que, de acordo com a promessa de Deus, você nunca perderá, independente da sua quantidade de recursos, da sua condição humilde. Se você foi resgatado por Deus em Cristo, você não deve mais nada. Nada a Deus. Nem que você não tenha nada no bolso. Você sabe que você tem dignidade, você tem valor, você foi definido por Deus. Você pode sorrir, você pode dormir bem, você pode dormir descansado e em paz, você pode desfrutar da vida que Deus te dá, tudo que Ele te dá, o que Ele tira, você pode desfrutar das coisas com o sabor que Deus dá às coisas, porque Ele nos definiu em Cristo. Você só não pode desfrutar dessas coisas, você deve desfrutar dessas coisas também. Você pode desfrutar de todas as coisas, mas também é ordenado a se gloriar somente no Senhor e nas coisas que Ele fez por nós. Concluindo, irmãos, a dignidade de alguém não está no que ela tem ou no que ela não tem, pois tudo neste mundo é passageiro. Deus não nos definiria com coisas passageiras e vãs. Ainda que aquilo seja belo e útil, bom, agradável, você não é definido por isso. Portanto, nós devemos adotar a visão de Deus sobre as coisas. De Deus. Que vê além do que os nossos olhos veem. Além do que temos e além do que fazemos. Nós devemos nos gloriar na dignidade que Ele nos conferiu em Cristo. A riqueza passará como uma flor, que pode ser bela, mas com o vento quente deste mundo e do juízo final, ela será destruída, ela passará. Os que confiam no Senhor, os que nele se gloriam, os que se alegram, se satisfazem, esperam e são seguros no Senhor, eles são detentores da maior riqueza e do tesouro, uma posição que nunca vão perder. O salmista escreveu: quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam. Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Porque onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. E que Deus assim nos ajude a viver conforme a sua vontade e que Deus nos abençoe.